Fala galera, aqui é o Teacher Clayton, voltando aqui com a resolução daquele primeiro vídeo sobre o Zika vírus, certo? A gente já tinha feito uma resolução de uma das questões propostas, inclusive vou deixar aqui o card na parte de cima do vídeo, para quem não acompanhou a primeira resolução, para ir lá, assistir o vídeo e depois voltar aqui, porque o conhecimento prévio desses dois trechos aqui que eu estou mostrando é muito importante para a gente poder seguir com a resolução das atividades, tá certo? Então, com todas as palavras que a gente tinha visto aqui no glossário, os trechos, né, do próprio texto, dá para a gente fazer o que aqui? Já dava para ter uma noção de quais as respostas. E segundo ponto, né, é o que? A questão de conhecimento. Né? Você tem um conhecimento prévio daquele assunto, como a gente está tratando de Enem aqui. Uma prova como o Enem engloba outras disciplinas. Então, sim, daria para usar já um conhecimento prévio de biologia para poder responder essa prova, né? Principalmente essa questão, porque, por exemplo, se você pausar e der uma lida nas três alternativas que a gente tem aqui, a 2 e a 3 já dá para responder com esse conhecimento prévio de biologia. A 1, talvez não, certo? Porque a 1 é uma afirmação que aparece lá no texto e talvez a gente não soubesse assim tão previamente sobre esse ponto, certo? Então, a 2 já é um conhecimento bem comum sobre o vírus da Zika, né? Então, daria para falar que a 2 está certa. Ou seja, a letra B, a C e a D poderiam ser alternativas corretas, né? Então, a B, C e D. Se a gente ler a 3, para quem já conhece um pouquinho, saberia já a resposta, mas vamos voltar aqui no texto para vocês acharem esse trecho sobre o Guillain-Barré. Então tá aqui, ó, Guillain-Barré Syndrome, e ele fala assim, ó, Zika infections in adults result Guillain-Barré Syndrome. Lá nas alternativas, ele fala que nos adultos a infecção pelo vírus da Zika não causa a síndrome. E aqui ele fala que sim, causa, ou seja, a 3 está incorreta, levando o quê? A gente tem agora só duas alternativas, a B e a C. A número 1, ele fala, antes do surto atual, a infecção causada pelo vírus da Zika era considerada leve, sendo a maioria dos casos assintomático. Então, ó, a gente já tem a palavra assintomático bem aqui. Zika virus infections are asymptomatic, né? Então, aparece a palavra most, dando a ideia do quê? De maioria, né? Então, a maioria das infecções pelo Zika vírus são o quê? Assintomáticas, certo? Só que antes disso, ele ainda fala assim, ó, Zika, aparece a palavra was, considered a mild infection. A gente tinha visto que mild era o quê? Ameno, leve. Infection, infecção. Então, era considerada uma infecção leve, como a maioria das infecções pelo Zika vírus são assintomáticas, tornam difícil de determinar com precisão e etc. Que não vai influenciar na alternativa aqui. Então, ele fala que na 1, antes do surto atual, a infecção causada pelo Zika era considerada leve, sendo a maioria dos casos assintomática. É o que está lá, né? A gente só vai precisar lembrar que o was é o verbo to be no passado, né? Então, Zika era considerado uma infecção leve, tá certo? Então, a correta aqui vai ser qual? A letra C. A 1 e a 2 estão corretas, tá bom? Então, tem aqui o quadrinho só para a gente lembrar, né, do verbo to be no presente e no passado. Por que isso é importante de se lembrar?
justamente pelo fato que a gente estava aqui, ó, no texto. Você tem aqui o was, depois até aparece o or. Então o was para dar ideia de passado, né? E o or aqui de presente. Muita gente ignora a questão da gramática, mas a gramática é importante, né? Que ela vai situar a gente no que está acontecendo, para a gente saber se está no presente, no passado. Às vezes a questão pode usar isso ou ao seu favor, se você souber um pouco de gramática, ou contra você. Então é muito importante lembrar, pelo menos desses pequenos detalhes. Verbo to be, super importante. Ele aparece sempre, né? Em questões, no que seja, o verbo to be vai estar sempre presente. É um verbo super comum no inglês, tá bom? Então aqui, ó, a gente tem o trecho final do texto. Como de costume, eu já marquei as palavras que são conhecidas ou que a gente já tem um conhecimento prévio, né, dela, seja um cognato ou apenas uma palavra que esteja no nosso dia a dia. Então aqui tem boa parte do texto também destacada e eu já grifei palavras importantes, né, para a gente ter no nosso vocabulário. Então, mainly, a gente tá vendo aqui que é o quê? Principalmente countries, países, country, país, né? Então, plural aí, countries, country, apenas país. Great, que a gente tem ele como ótimo, né? Aparece muito esse ótimo. Só que nesse caso aqui, Great Lakes Region vai ser uma região de grandes lagos, tá? O great, ele também pode dar essa ideia de grandeza, certo? Warnings, que é a ideia de aviso, passa a ideia de avisos. Several, alguém poderia traduzir o several como algo severo, não sei, mas poderia passar uma ideia de um falso cognato. Mas não, o several vai ser a ideia de vários, ok? Delay, adiar, atrasado. Quem gosta de comprar coisa online em sites gringos, né? Você vai ver essa palavra delay caso tua encomenda esteja atrasada, né? Então pode ser que apareça lá delayed com um ed no final para dizer que atrasou, vai chegar um pouquinho mais tarde do que o previsto. E a última palavra que é development, desenvolvimento, certo? Palavra muito importante também, né? Como o Enem trabalha ideia de tecnologia, essa palavra acaba tendo uma probabilidade maior de aparecer durante as edições do Enem. Então, pessoal, a última questão aqui, ela é uma questão que pede para achar a alternativa incorreta. Prestem sempre atenção no enunciado da questão, certo? Por quê? Às vezes tem essas palavras incorreta, correta, você acaba passando direto por costume achando que sempre vai ser incorreta ou sempre vai ser a correta, e às vezes acaba perdendo a questão, certo? Então, o ideal é vocês irem sempre com calma do enunciado, ler direitinho, ler as alternativas e depois sim parte para resolução total. Na letra A, aqui ele fala o quê? O setor de turismo deverá ser bastante afetado pelo surto de Zika. Vamos voltar lá no texto. Então, ó, nesse trecho final, ele fala aqui sobre o quê? A indústria do turismo. E lembra que eu falei que outbreak é o quê? Surto, né? Então, o surto vai afetar a indústria de turismo o quê? Significantemente, certo? Então, a A está correta. Então, pessoal, na letra B, ele fala o quê? O surto de Zika espalhou-se por várias partes das Américas do Sul e Norte e também está afetando várias ilhas do Pacífico. Esse trecho estava lá no começo do texto. Se a gente olhar aqui, ó, eu voltei tudo, né? Então, Americas and the Pacific, South and North America. A gente já tinha visto que spread é se espalhar, né? Então ele estava sim falando sobre a América, sobre o Pacífico, América do Sul, América do Norte. Essa questão
do que? Do surto ter se espalhado. Então tá ok, essa também. Bom, pessoal, na letra C, fala o quê? Que o vírus da Zika é transmitido unicamente pela picada de dois tipos de mosquitos, o Aedes aegypti e o Aedes albopictus, né? Se a gente for no trecho final aqui, a gente já vai ver o quê? Que ele também menciona a ideia de transmissão sexual do vírus da Zika, que também é o quê? Possível, né? Então, se é possível, esse cara aqui já foi descartado. Professor, e agora? A gente precisa ler o resto? Não, ok? Se você quisesse, você poderia, obviamente, até para confirmar que a C que é a alternativa que a gente pôs. Por exemplo, a E é a mais fácil, né? O mosquito Aedes albopictus é também chamado de tiger, no caso aqui tigre asiático. Eu já ia ler em inglês, né? O professor já está delirando. Então, sim, tá aqui, ó, o apelido dele, né? Na letra D ele fala: a infecção pelo vírus da Zika pode causar febre e erupções na pele. Esse trecho aqui estava lá no início, que eu até comentei, né? A parte de fever e depois o rash. Se a gente voltar aqui, vocês vão ver que tá aqui, ó, fever e rash. Que a gente viu que o rash é essa irritação na pele, certo? Então, também estava ok. A alternativa que a gente buscava era qual? A C. Tá ok? E, para finalizar o vídeo, uma questãozinha de gramática. Para quem tem dificuldade em traduzir a questão aqui, vocês poderiam ter um auxílio do Google Tradutor. Lembrando que não é aconselhado você jogar o trecho inteiro no Google Tradutor, e sim você tentar ler, né, tentar traduzir aos poucos para poder ter uma melhor tradução, tá ok? Se você jogar tudo direto, talvez apareça algo absurdo na sua tradução, tá certo? Então ele quer saber apenas o que? Como ficaria esse trecho aqui, né, no Simple Past. Se vocês notarem aqui, a única coisa que tem de verbo principal é o que? É o verbo to be is, certo? Tem mais alguma outra coisa? Não. Então, se a gente procurar qual é o passado simples do verbo to be, só vocês voltarem aqui um pouquinho, vocês vão ver que eu já tinha mostrado, né? Tá aqui a forma no presente e a forma no passado. Como a gente já tinha visto em sala, e vocês já estudaram isso nos anos anteriores, vocês vão ver que eu só vou precisar transformar o is no passado e esse is também no passado. Ou seja, era só eu usar o was na minha questão que estava ok. Então a resposta correta, letra A, tá bom? Essa parte de gramática, bem simples. Por que não foram as outras? Porque aqui eu estou usando o eu. O eu dá a ideia de futuro, certo? O has been também não, porque a gente está falando no passado simples. E isso daqui não é passado simples, isso é present perfect. Que a gente tem o were. Professor, por que não poderia ser o were? Porque a gente está usando o singular, que é o is. O passado do is é o was. O were não poderia ser porque aqui a gente está usando o singular. Were é usado para o verbo to be are, que expressa plural. Tá ok? Então aqui não daria certo também. Aqui ele manteve o primeiro no presente. Então não está no Simple Past, o que faz a alternativa A ser correta. Tá bom? Espero que vocês tenham acertado a maioria das questões, ou tudo. Que eu espero que tenha sido tudo. Bom, espero que vocês tenham acertado tudo. Caso não tenham acertado,
tenham entendido aonde vocês erraram e tenham assimilado bem o conteúdo. Em breve estarei lançando mais vídeos aqui de correção para vocês e, consequentemente, mais explicações sobre todos os assuntos que engloba a nossa matéria. Tá bom? Um forte abraço, se cuidem, valeu!